E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um novo vídeo aqui do Vulcanes. A gente vai começar o nosso especial de Halloween. E a gente tem aqui a presença ilustre da Jéssica Rinaldo, do blog Fright Like a Girl. Olá! Fala um pouquinho, Jéssica, do teu trabalho. Eu trabalho com muitas coisas, mas a maioria delas envolve terror. Eu crio conteúdo de terror pra internet, no Fright, onde me chamarem. E eu também sou revisora de livros, geralmente livros de terror. E eu tô por aí trabalhando com terror onde dá, onde me chamarem, estou indo. Arroz de festa do terror. As redes da Jéssica, o blog dela, tudo vai estar aqui na descrição para vocês seguirem. Vamos começar o vídeo então, né? Vamos começar o nosso especial. Psicose é um filme de 1960, né? Dirigido por Alfred Hitchcock, que é aí um ícone do cinema, né? É um cineasta, produtor britânico, também conhecido como mestre do suspense. E o filme Psicose ele foi roteirizado pelo Joseph Stefano, baseado no livro pulp homônimo, né? Escrito pelo Robert Bloch. O livro, por sua vez, ele foi inspirado na história do serial killer, né? Norte-americano Ed Gein. E o Bloch ficou impressionado ao ler um detalhe específico sobre o Gein, né? Que era as roupas feitas por ele, né? A partir da pele de mulheres. E ele também profanava, né? Invadia ali túmulos e inclusive ele foi até mencionado em um episódio de Mindhunter. E os crimes cometidos por Ed Gein inspirou, além de Psicose, né, outras histórias, né, como o Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes, né, na figura do serial killer Buffalo Bill, que foi interpretado pelo Ted Levine. Psicose ele foi considerado o filme mais lucrativo e assustador de Hitchcock, né? Quebrou barreiras entre o terror e o suspense, né? Trazendo a psique humana como um tema central, uma história completamente aterrorizante, né? Seriam os primórdios do subgênero do terror psicológico? Será que foi o primeiro filme, né? Não sei se ele foi, assim, o primeiro, né, grande filme de terror psicológico, porque acho que ali, um pouco depois do sucesso da Universal, com os filmes de monstros, adaptações literárias, etc., acho que os anos 40 ali teve um pouco dessa coisa do terror um pouco mais voltado pro psicológico, né? Não eram filmes exatamente de monstros, eram filmes muito mais concentrados nessa imagem da pessoa, né, do que o ser humano pode fazer. Concordo, né, com o que a Thaís falou, que tem muito dessa coisa, desse impacto, né, eu acho que foi um dos primeiros a trabalhar tão bem essa coisa do psicológico. Os anteriores, eles até trabalhavam de uma forma muito interessante, principalmente quando se falava de fantasmas, quando se tratava, a gente pega o Sangue da Pantera. Ele é um filme, tecnicamente, de monstros, né, de uma criatura, né, mas ele também tem uma parte ali de uma coisa psicológica. É uma moça que ela teme o tempo todo que ela possa se transformar nessa figura da terra natal dela. Só que aí, quando o Psicose foi feito, ele alterou muita coisa, né, alterou muito dessa ideia do terror. Psicose é de 1960. Ali, ao mesmo tempo, tava tendo Peeping Tom, perseguidor com a câmera e tal. Ele mata mulheres e grava os rostos dela. Ele é considerado um dos primeiros filmes de slasher. Psicose também é mais ou menos ao mesmo tempo. Não sei qual dos dois veio primeiro, mas estão ali no mesmo início de década. Então, os anos 60 em si já entra com uma mudança muito forte no terror, né? Os anos 40 tem ali ainda um resquício de monstros, os anos 50 tem o terror nuclear, que, né, traz monstros gigantes causados por reações nucleares, Godzilla. E os anos 60 já chega, né, com Psicose, com Peeping Tom, com esses filmes que voltam mais pra olhar essa coisa da mente humana. Imagino que seja muito pelo momento também. A gente tá saindo ali, acabou de sair da Grande Guerra, muitas pessoas voltando pra casa, e a gente sabe que o psicológico norte-americano, principalmente, já tá muito diferente, né? Então eu acho que seja também uma coisa muito de tempos. Eu acho que por isso que o Psicose e que esses outros filmes vão tratar mais dessa figura da mentalidade, etc. Ali nos anos 50 tem umas coisas assim que já foram trabalhadas, mas eu acho que nos anos 60 eles reforçam bastante essa coisa. Não diria que surgiu ali, mas eu acho que os maiores, que tiveram mais desenvolvimento, foram a partir dali dos anos 60 mesmo. O 50 ficou ainda muito preso nessa coisa dos monstros gigantes mesmo, ainda tem muito dessa coisa do terror nuclear. E ainda tem muitas adaptações literárias, né? A gente vê Vincent Price fez muito sucesso nesse momento, nos 50, 60, mas os 60 já começa a ter essa cutucada, né? Da psicologia humana e o que isso pode gerar num filme de terror. Inclusive, Psicose, né, ele subverteu as expectativas, né, quebrando uma das regras hollywoodianas, né, mais sagradas, que era não mate só a protagonista no meio do filme. É uma das cenas mais icônicas, né,
do cinema. Preto e o branco também foi um recurso muito, um recurso técnico, né, escolhido pelo cineasta por dois motivos. Um, que era mais barato, porque rolou toda uma treta, né, do Hitchcock com a Paramount, né, que achavam que seria viável o filme, a história, e ele tirou do próprio bolso, né, toda a produção do filme. E o segundo ponto, ele também estava preocupado que as cores tirassem principalmente as cenas de violência, né, a atenção do público, né. Não consigo enxergar esse filme assim colorido, porque todo o charme dele vem do preto e branco, né. Eu acho que ele trabalha esse terror sugestivo, em vez de ficar mostrando o tempo todo, né? Tanto que a própria Norman Bates, ela sempre aparece, claro, tem todo o rolê de tipo, do suspense ali que envolve a Norma, mas assim, sempre uma silhueta e tal, aquela sugestão, né? E quem não viu o filme ainda, quem não sabe de nada, nunca viu o filme nem sabe do que se trata, você pensa que alguma coisa ali, tipo, essa mãe e esse filho tem uma relação meio complicada aí, o que é que tá acontecendo? Até hoje consegue pegar as pessoas desprevenidas, né? Eu tava revendo o filme esses dias com a minha mãe, e aí a Marion morreu, a gente olhou e ué, já acabou o filme, é só isso? Eu falei, não, ainda tem mais metade do filme pra acontecer. Então é engraçado, porque mesmo que seja, né, dito, não, a personagem morre no meio, psicose, acontece isso, pá, ainda é muito... Você ainda tá ali esperando que, tipo, ali é o final do filme, não tem mais tanta coisa assim pra acontecer. E na verdade tem, sabe? Ainda tem toda a investigação, ainda tem toda a questão da Norma. É um filme que, assim, né, já tá aí há muitos anos. Eu não sei contar, eu acho que o que? 60 anos, a gente não sei. Já faz 60 anos que foi lançado. E ainda consegue pegar as pessoas de surpresa, sabe? Mesmo que, tipo, a cena do banheiro é icônica. Quando a gente pensa em terror, é muito fácil pensar na cena do banho da Marion morrendo. Mesmo assim, consegue pegar as pessoas desprevenidas. Todo mundo sabe que aquela cena vai acontecer, mas as pessoas que não viram não esperam que seja no meio do filme. É uma coisa muito interessante de ser vista, sabe? Porque é muito fácil você pegar spoiler de filme. E é um spoiler que, tipo, não é um spoiler completo. E isso é muito fascinante o que ele conseguiu fazer, sabe? Depois de 60 anos. Esse lance de quebrar a expectativa, eu só consigo lembrar de Hereditário. Eu assistindo no cinema quando a cabeça da... esqueci o nome da personagem. Mas ela cai assim, aí eu fiz, pronto, o filme é isso? Como assim? O que é que tá acontecendo? Eu também esperava que tivesse mais coisa depois daquilo e não tinha, não. Era... E eu só, gente, mas essa menina, ela é protagonista. O que tá acontecendo aqui, sabe? Eu vi o trailer, ela tá em todos os momentos do trailer. Porque filme que faz muito bem, né? Que, tipo, você não espera de forma alguma. E eu acho que Hereditário, inclusive, soube usar disso muito bem, né? É uma quebra muito grande de expectativa. Você não imagina que tenha mais coisa pra acontecer depois, e aí você entra num tufão de tragédia e só piora, e é isso. Eu acho que um bom filme acaba fazendo isso, sabe? Por mais que você decore, ainda vão ter aqueles momentos que vão te pegar de jeito, sabe? Eu acho que Psicose é um desses filmes, Hereditário também é um desses filmes. A Bruxa, eu ainda tenho momentos terríveis com ele, então, assim, ao longo da história do cinema de terror, muitos filmes conseguiram, né? Você pode não ficar assustado como da primeira vez, mas são cenas que vão te pegar e você vai ficar pensando, tipo, gente, eu já vi isso, por que eu tô tão sentimental nesse momento, né? Então, eu acho que Psicose fez isso muito bem mesmo e foi uma aula pra quem veio depois, né? A gente pode assistir 40 milhões de vezes, mas toda vez a gente vai se assustar com os gritos da Marion, porque os gritos dela, né, e a trilha sonora, que é icônica também, influenciou aí vários filmes também, né, violinos estridentes, que até hoje, né, você escutar, você já remete, né, ficou muito marcado. O texto da Jéssica, né, no blog da Darkside, que construiu um texto bem interessante, pontuando, né, 13 mulheres icônicas do cinema de terror. E aí não só atrizes, como produtoras, cineastas. E aí, como foi essa pesquisa? Como é que foi construir esse texto? Quando eu comecei a assistir terror, eu não me ligava em quem era diretor, não me ligava quem produziu, eu não me interessava. Antes de começar a consumir terror, eu não me ligava com essas coisas. Era uma coisa que, tipo, pessoas fazem filmes. Eu assisto os filmes e fico feliz com eles. Mas depois que você começa a trabalhar e a ir atrás e tal, e ainda mais no terror, que o terror é uma coisa que é muito de sentimento, e existem pessoas que trabalham melhor alguns sentimentos que você prefere, tipo, existem diretores, existem produtores, que você se sente melhor assistindo produtos deles do que de outras pessoas. E o terror, ele é basicamente de gosto. Se você
encontra aquele nicho que você gosta, você vai permanecer nele por mais tempo. Não adianta você pegar e falar... Tem muita gente que chega pra mim e fala, eu não gosto de terror. Mas você assistiu que tipo de terror, sabe? Qual o tipo de terror que você assistiu e que você não gostou? Porque é muito grande, é tipo muito imenso. Quando eu comecei a pesquisar e me interessar por terror, eu percebi que a gente tinha uma grande... Assim, na época era um pouco pior, até porque eu não estava inserida no gênero e tal, porque a gente não prestava atenção principalmente nas mulheres, e foi aí que surgiu o Fright Like a Girl e tal, por conta dessa falta que eu sentia de explorar essa parte das protagonistas. Então meus primeiros textos foram sobre a Veronica Quaife de A Mosca, eu tive também um sobre a Meg Penny do A Bolha Assassina. Então eu pegava esses filmes que eu gostava muito e pensava nessas protagonistas, e foi aí que surgiu o blog, etc, e foi passando, e aí a Darkside me convidou para escrever esse texto. Pensei em algumas mulheres, eu não sei se eu inseria a Deborah Hill também no texto e tal, que é uma produtora que eu gosto muito, porque eu gosto muito de Halloween. E aí a Janet Leigh, ela é considerada uma das grandes Scream Queens, né? Ela é mãe da Jamie Lee Curtis, ela é uma das figuras mais icônicas, assim, tanto por causa da cena do banheiro, que foi uma morte muito icônica, né? Foi um momento muito, muito grande pro terror, então ela é uma mulher muito importante, né? No cinema de terror, mesmo que ela não tenha feito mais nada, mas ela ficou muito conhecida na pele da Marion Crane, então, tipo, a gente tem que lembrar dessas atrizes, dessas produtoras, diretoras, etc. Eu acho importante a gente olhar ainda mais dentro do terror, sabe? Desses produtores, porque elas são figuras marcantes, né? É diferente, eu pelo menos vejo um pouco com diferença, por exemplo, em realizadores de comédia, realizadores de romances e tal, não que sejam gêneros menores nem nada disso, mas é porque, principalmente pelo que eu tava falando, a gente vai acabar indo atrás de realizadores que a gente gosta mais, que se aproximam mais com o que a gente admira naquele subgênero. E comigo foi assim, tipo, um dos primeiros filmes que me fez mesmo, que me pegou pela mão e falou, Jéssica, vem cá, o caminho é esse aqui, foi acho que se chama aqui no Brasil O Sono da Morte, do Mike Flanagan, e eu sou completamente apaixonada pelo Mike Flanagan hoje. Eu acho que é um dos realizadores mais próximos do que eu gosto no terror. Então, assim, ficar de olho nesses produtores, acaba que a gente, que vai guiando a gente pelos caminhos que a gente gosta. E quando a Darkside me chamou pra fazer esse texto, eu pensei, bom, então talvez seja uma boa hora pra marcar aqui algumas mulheres interessantes. E aí a Janet Leigh, claro, pelo tamanho dela, eu achei que seria uma boa ideia. Não só por ser a Marion Crane, mas também, né, mãe de Jamie Lee Curtis, eu acho que é uma grande responsabilidade, né? Então, porque a Jamie Lee, ela foi, acho que a segunda maior rainha do grito. Então, tipo, é uma família muito barra pesada, né? Então, assim, deveria ter o nome dela nesse... E ela é icônica, não tem como. Personagem bem complexa, né? Ela tem uns valores morais meio duvidosos e tal. Tem esse relacionamento com o Sam também. Não é o principal, obviamente, mas é um dos focos, né? A gente começa o filme com eles lá no quarto, conversando. E aí eu queria saber como é que vocês enxergam nessa construção da personagem. A gente tem no terror, às vezes, uma coisa muito, muito divisiva, né? Ou a moça é boazinha, ou a moça, ela é completamente vilã. E eu acho que a Marion, ela tá ali nesse cinza, sabe? Ela é uma personagem muito humana. Cara, se você tá com esse tanto de dinheiro, você tá com problemas, é lógico que vai passar pela sua cabeça de você fugir com ele. Ela não só pensou como fez, sabe? Ela não é uma mocinha virginal, pobrezinha, coitadinha da Marion. Ela é uma mulher que tá tendo um relacionamento com um cara divorciado, tá passando por problemas. Ela não foi muito esperta, né? Tipo, você vê na cena do carro que ela tá com aquele monte de dinheiro na bolsa. Ela vai pro aquele motelzinho de beira de estrada, não tem ninguém hospedado ali, tem 12 quartos vagos, sabe? Tipo, se fosse em 2020, as coisas não seriam daquele jeito. Tipo, provavelmente ela seria um pouquinho mais esperta, mas ela é uma personagem muito interessante, sabe? E é engraçado, porque hoje, por exemplo, a gente tem a Gillian Flynn, a escritora, que ela fala, eu não quero construir mulheres boazinhas, existem mulheres que elas são ruins, e tipo, não vejo a Marion como ruim, eu só vejo ela como uma pessoa que pega e faz o que ela acha que tem que fazer. Então, tipo, eu gosto dessa coisa dela, mas eu gosto ainda mais da irmã dela, porque, tipo, eu vou resolver esse problema aqui, eu vou lá
o detetive não voltou, então eu vou resolver o problema. Ele tava lá, então eu vou até lá. Eu vou virar aquele lugar de cabeça pra baixo, mas eu vou encontrar o que aconteceu com a minha irmã. A família Crane, ela tem essa coisa meio impossível. E eu acho muito interessante. Eu queria ver mais das duas, sabe? Porque são duas personagens muito legais. Ela transita ali pelo certo, errado, opção normal. E a gente se questiona por muitas coisas, né? E o que a gente faria se a gente estivesse no lugar dela, né? E elas são corajosas acima de tudo, são inteligentes. Eu achei muito interessante, até pela época do filme, né? Porque poderia muito bem ter sido uma mocinha frágil. Não, né? Ela foi lá, pra ela só bastou aquela frase, né? De subornar a infelicidade, né? Pra ela tomar coragem, fazer o que tava pensando, e eu achei interessantíssimo isso. Pena que, assim, a gente queria ver mais dela e não viu, né? O chefe dela chega e fala, ela trabalha aqui por 10 anos, sabe? Tipo, e daí, sabe? Ela pegou o seu dinheiro e fugiu. O que você vai fazer? E, tipo, ninguém foi atrás dela, sabe? Eles colocaram uma polícia atrás dela, só que ninguém teve, tipo, o ímpeto que a irmã dela teve de ir atrás, sabe? Mesmo por tanto dinheiro, os caras ainda ficaram sentados atrás da mesa, enquanto a irmã dela foi lá e, eu vou resolver então o negócio. Ninguém quer resolver, eu resolvo. E ela conseguiu. Tipo, eu acho que a grande pessoa que encontrou o que aconteceu, que soube da norma e etc, foi a irmã da Marion. No momento que ela foge, ela fica pensando possibilidades, né, de diálogos lá, tipo, da galera falando do dinheiro, mas não necessariamente aquilo ali tá acontecendo, né? Algumas pessoas interpretam como se, ao mesmo tempo que ela tá mostrando ela fugindo com a grana, aquilo ali tá, tipo, acontecendo, né? O pessoal tá falando e tal. Eu tenho a impressão de que tudo aquilo ali tá se passando na cabeça dela, como ela tá imaginando, porque outras vezes a gente escuta alguma coisa, assim, algum pensamento alto, e ela dá um sorrisinho, sabe? Não dá mesmo pra saber se é coisa da cabeça dela, se tá tendo uma conversa lá atrás, se ela tá imaginando e realmente tá acontecendo, se por trabalhar tanto tempo com esse cara, ela, tipo, consegue prever o que tá acontecendo naquele escritório, tipo, porque também é uma possibilidade, né, tipo, vai acontecer isso dessa forma, e até lá eu já vou ter fugido, pipipipopopó, então, tipo, por ela ser secretária, a gente pensa que ela saberia quais seriam os passos que o cara ia tomar. Então, pode ser uma mistura de ambos também. Pode ser uma coisa que ela tá pensando na cabeça dela, mas que realmente tá acontecendo porque ela sabe que tá acontecendo daquele jeito. E isso também é muito legal, você pensar, tipo, é uma pessoa que sabia da rotina, ela sabia do que tava acontecendo ali. Não foi planejado, foi impulsivo, mas ela conseguiu saber os passos que eles tomariam, que eles só saberiam na segunda-feira, que eles só iam atrás dela depois de já ter ligado muitas vezes pra irmã, de que alguma coisa aconteceu. Eles confiam em mim, então eles não vão vir direto atrás de mim, eu já vou estar longe quando eles forem. Então, tipo, é um monte de coisinhas que faz ela uma pessoa muito esperta em alguns pontos, não todos quanto a gente gostaria, mas que torna ela uma personagem, tipo, esperta pelo ponto de que ela fugiu. Despistou o policial, despistou o cara que vendeu o carro pra ela, deixou um monte de pistas, mas ela conseguiu, sabe? Eu acho que isso já é muito. Eu provavelmente teria sido pega muito antes. Eu não teria pensado em metade das coisas que ela pensou. Provavelmente eu nem sairia da cidade. Então, assim, eu penso que é uma pena que ela tenha caído no Bates Motel, mas pelo menos fugir da cidade, ela foi muito esperta. Quando ela chega no Bates Motel, você já fica apreensiva pelo fato do lugar, né? Ninguém, absolutamente ninguém. E aí aparece esse cara, aparentemente, né, bonzinho e tal, ajudar ela lá a arrumar um quarto, chama ela pra jantar. No começo, quando eu vi pela primeira vez, eu já vi que tem essa relação, né, com a mãe e tal. Eu fiz assim, aí, alguma coisa tá acontecendo aí, alguma coisa vai acontecer. Fiquei pensando nessa relação do tipo mãe e filho mesmo, sabe? Essa questão obsessiva e tal. E esse diálogo que ela tem com ele dentro daquele quartinho, porque ele chama ela pra jantar na casa. Ela escuta a voz da mãe dele, né, falando que não queria que trouxessem mulheres aqui e tal. E ela começa a perceber alguma coisa ali. Ela é muito perceptiva. Ela começa a perceber que alguma coisa ali tá estranha. E aí ela vai tocando na ferida e ele vai mostrando outra face, né? É muito engraçado também, porque, tipo, a gente sabe que tem uma coisa errada com ele, mas a gente não imagina que ele seja a própria mãe. Tipo, nunca me passou pela cabeça. E isso não era uma coisa que eu achava que fosse possível. Eu falei, não, esse cara é esquisito, esse cara tem alguma coisa errada com ele. Tipo, na revelação final eu falei, não era isso que eu achava que tava de errado, sabe? Eu achava um mundo de coisas que tava errado com ele. Eu pensei em muitos transtornos, mas nunca nesse, sabe? Então, tipo, é muito engraçado porque conduz muito bem, né? A gente sabe que tem alguma coisa errada, tanto que, tipo, na hora que ele fala, não, ela morreu, você a matou, blá
papapá, e tipo, então eles são uma dupla, eles já mataram outras pessoas antes, são duas pessoas assassinas, é uma dupla de serial killers. Porque, tipo, o próprio Ed Gein tinha essa coisa um pouco perturbada em relação à mãe dele e tal, mas a mãe dele morreu muito antes dele começar a cometer os assassinatos, então, tipo, você vai assistir Psicose e já sabe que foi inspirado no Ed Gein. Mas, tipo, até onde foi inspirado, tipo, o que foi tirado dali, você não faz ideia. São duas pessoas, tipo, são mãe e filho assassinos, o que tá acontecendo aqui é completamente perdido, você não faz ideia do que vai rolar, sabe? Acontece a mesma coisa com a cena do banheiro, sabe? Você sabe que tem alguma coisa errada, você sabe que o Norman tem algum problema com a mãe, só que é um spoiler que, tipo, 60 anos não conseguiu estragar. Tipo, é uma coisa que em 60 anos não deu pra revelar exatamente o que foi, porque ninguém fala diretamente, não, o Norman é a mãe dele. Tipo, você sabe que tem alguma coisa errada, só que você não sabe o que é. É um filme que tem, tipo, muitos elementos bons que foram mantidos em segredo e, tipo, você pode assistir o filme 60, 70, 80 anos depois e você vai continuar sem saber exatamente o que tá acontecendo, até você ter a revelação. Então, como sabe que você consegue manter um segredo por tanto tempo assim, de um filme que é um dos filmes mais conhecidos dentro do terror? Pessoas que assistem o gênero, tipo, há muito tempo e não viram Psicose não vão saber exatamente o que tá acontecendo. Tipo, como assim o Norman é a mãe dele? O que tá? Por que a mulher morreu no meio? E consegue manter, sabe? Isso é ótimo. Poucos filmes conseguem manter essa aura de suspense depois de 60 anos. E eu acho que o Hitchcock, se tivesse vivo hoje, ele estaria muito feliz, né? Porque ele tinha muito medo dessa questão do spoiler. E na época da gravação do filme, ele até mandou a assistente dele comprar vários exemplares do livro para as pessoas não terem acesso. Ele até proibia as pessoas de entrarem, né, na sessão que já estava o filme em andamento. Você só podia entrar antes do filme começar. Depois você não entrava mais, não conseguia mais comprar ingresso, porque ele não queria que as pessoas pegassem o spoiler, né? Inclusive, isso atrapalhou muito essa questão da campanha do marketing, né, do filme em si, né? Ele não permitiu que os críticos vissem antes do público. Bem interessante. Então, assim, ele estaria bem feliz hoje em saber que, mesmo todo mundo sabendo assim, por alto, até quem nunca assistiu o que é que acontece, ainda não sabe exatamente os detalhes e vai se surpreender igual se assistir 60 anos depois, né? É um filme que a caminhada é mais importante do que o fato realmente do que acontece. Tipo, a forma que ele conta a história é muito mais importante do que o que tá acontecendo no final. Então, tipo, é muito bom você conseguir fazer um filme que, tipo, independente das pessoas saberem o que tá acontecendo, elas vão querer, tipo Titanic, gente. A gente sabe que o navio afunda, só que, tipo, é o storytelling que vai fazer o filme ser um grande sucesso, sabe? Não é exatamente o que acontece no final. São as relações que são mantidas no filme, as coisas que vão acontecendo, tipo, é a jornada que faz o filme ser um grande filme. A gente percebe algumas nuances, assim, sexistas, assim, em alguns diálogos que retratam justamente o pensamento da época, né? Através de alguns detalhes mesmo, assim, de diálogos, trazer isso, assim, pro filme. Sempre o homem é um ser influenciável, né? Que a mulher tem o poder sobre o homem, que ajuda ele a tomar atitudes ruins e levar para o mau caminho, né? Muito também assim nessa tecla, né? A própria Marion, ela é uma figura assim que ela tá nesse espectro cinza da mulher, né? Ela não é nem tão boazinha, nem tão ruim, mas tipo, é como se todo mundo do filme visse ela como uma víbora, né? E eu acho isso interessantíssimo. Tipo, ela não é só uma mulher que fugiu, ela é tipo uma cobra traiçoeira, ela é perigosíssima e, tipo, ela só fugiu com dinheiro, sabe? Ela não é capaz de fazer mal a ninguém, eu tenho certeza. Tipo, ela não aparenta ser uma pessoa que vai fazer mal pra ninguém. Tipo, ela é uma mulher assustada que pegou o dinheiro e fugiu. Mas não, ela é perigosíssima na visão das pessoas. Isso também mostra um pouco o próprio ódio que o próprio Norman sentia por mulheres no geral, né? Por tudo que aconteceu com ele e papapá. É uma das pessoas mais claras no filme inteiro que, tipo, não gostam da presença feminina. Tipo, por mais que ele seja aparente ser bonzinho e não pareça fazer mal pras pessoas, ele ainda é um cara misógino pra caramba, tipo, e isso fica bem claro no final, mais pro final, né? As outras pessoas, eu acho que elas só estão vivenciando mais ou menos o momento, né? Tipo, é normal, assim, naquele momento, né? Em 1960, é normal que o cara tenha essas falas, tipo, sei que você vai fazer outra coisa porque você é uma mulher, você não vai aceitar meu conselho, então faz aí o que você quiser. É um bom retrato, né? Daquele período. Eu acho que o que mais se sobressai disso, que não é tão que a gente está acostumado a ver em obras cinematográficas, etc., é a própria figura da Marion e da irmã dela, né? Então, acho que é o que mais sobressai mesmo. Talvez um pouco até o do namorado da Marion,
porque ele não é a figura heróica que a gente espera que ele seja. Tipo, ele tem, tipo, um ato de braveza durante todo o filme, que é quando ele segura o Norman vestido de Norma. É o único ato de braveza que ele tem, porque todo o resto ele é medroso, ele fala, não vamos até lá não vamos fazer isso, vamos embora daqui. Beleza, ela tava aqui, vamos deixar pros policiais, enquanto, tipo, a irmã dela tá lá, não, eu não vou embora enquanto eu não achar minha irmã. Tá, é a opção correta você esperar a polícia resolver? É, até certo ponto. Mas, tipo, eles não iam fazer nada. Já tava comprovado que eles não iam até lá. Então, não é uma figura heróica, de jeito nenhum, do que a gente tava esperando, pelo menos, de outros filmes de terror, pelo menos. De resto, todos eles cumprem mais ou menos seu papel, né? Tipo, o delegado, o psicólogo, fala algumas coisas que, tipo, hoje a gente já sabe que não é exatamente daquela forma. Todos eles acabam agindo do que era esperado ali. Eu acho que só essas figuras mesmo é que se sobressaem de alguma forma da narrativa e do que é esperado. Eu acho interessantíssimo ali aquela conversa, que tá todo mundo lá. Eles começam a tentar explicar o que aconteceu, o que estava acontecendo com o Norman. Eu acho uma das cenas mais interessantes, porque a gente vê em contrapartida a visão deles, né, e também um retrato daquela época, o que é que se pensava sobre o transtorno que ele sofria e tal. E a cena dele com cobertor, que eu acho aterrorizante. No final, o psicólogo fala que o Norman não existe mais, né, que agora só existe a Norma. E toca nessa questão do matricídio, e aí fala sobre essa questão da obsessão que ele tinha pela mãe, complexo de Édipo e tal. Então, são questões ali que traz assim, uma reflexão e um debate bem interessante. E aí é pontuado também, né, a gente revisitando o filme e colocando assim como o Silêncio dos Inocentes, alguns amigos assistiram o filme e apontaram transfobia na história e tudo mais. O Psicose também é um exemplo. É falado, tipo, termos que hoje em dia não se usa, conceitos que é totalmente ultrapassados, mas a gente tem que ver que é um retrato também do que era falado naquela época dos anos 60, né? Revisitando agora, assim, dá pra ter um debate legal, assim, sobre isso, né? Eu acho que tem um recorte histórico interessante, trazendo também essa visão que era passada, assim. O documentário, né, na Netflix, né, o Disclosure, que as mulheres trans falam que, ok, a gente tem esse recorte histórico e tudo mais, mas ao mesmo tempo, como nós somos representadas, né, assim, transgeneridade, a questão, a identidade travesti ligada ao assassinato, a pessoas que matam outras pessoas, então é bem problemático. Acho que esse apontamento é bem interessante também. Acho uma das cenas mais icônicas também, tanto como a cena do banheiro, né, como a cena do assassinato, a revelação, ele com a faca, o pós, né, dele com o cobertor e tal. Eu acho uma das cenas mais aterrorizantes. Eu assisti esse filme no Janela Internacional de Cinema, quando passou aqui no Recife, né, que curadoria do Kleber e tal, as pessoas estavam rindo o filme inteiro do Psicose. Gente, não tem nada muito engraçado, não. Estavam vendo uma grande comédia. Eu fico pensando assim, qual é o impacto do terror, né, assim, hoje em dia pra essa galera, pra um certo público também. Atualmente, a gente tá vivendo num período muito gráfico. E se você não é uma pessoa que já tem algum tipo de interesse no gênero, você vai achar esses filmes muito slow burn. Talvez se você gosta de um drama, se você gosta de alguns filmes que são mais narrados de forma lenta, talvez você até se interesse por esses filmes com terror um pouco mais psicológico. Só que principalmente agora, nem sei se é uma teoria minha ou se eu tirei isso de algum lugar, já não sei mais. O que eu consigo observar é que a gente saiu de um momento em que a gente consumiu muito terror muito gráfico. A gente saiu da década do torture porn, a gente saiu da década de Albergue, Jogos Mortais, pra uma época de filmes muito mais lentos. Tipo, a gente se acostumou com um terror muito tipo, vou arrancar seu braço, vou arrancar sua perna, sua mandíbula já era, pra um terror que agora é muito mais interno. Então isso é muito complicado também, porque tipo, as pessoas olham pra uns filmes hoje, por exemplo, o próprio Hereditário, A Bruxa, Midsommar, e vão olhar e vão falar, isso daqui não é terror, porque não tem a sanguinolência que eles se acostumaram, tipo, não tem essa, então é muito fácil você assistir um Psicose e você dar risada. Ele tem essa tensão, ele tem essa atmosfera. Se você não gosta do gênero, não é um filme que vai te prender a atenção. Pode ser o mais icônico possível, pode ser tipo um grande filme de terror, não é um filme que te prende por conta das cenas, é um filme que vai te prender por conta da história. E tipo, não tem nada de errado também você gostar das cenas, tipo, não tem, tipo, tem muita gente que prefere o nicho do terror gráfico. Vale a pena, né, tipo, você ir atrás
de pelo menos tentar ver esses outros filmes. E acaba que todos eles são terror do mesmo jeito. Só que alguns estão em uns nichos e outros estão em outros. Psicose tem esse problema, sabe? Esses risos, essa coisa, é muito, tipo, é muito fácil você achar graça no que tá acontecendo ali, mas, tipo, quando você para pra pensar um pouquinho, é aterrorizante de outras formas. Às vezes as pessoas assistem essas obras mais antigas e ficam rindo, né, dos efeitos. Mas assim, gente, era a proposta da época, né? Era a linguagem cinematográfica da época. Acho que isso aconteceu muito também com aquele outro filme do Hitchcock, Pássaros, né? Que é um filme que eu também gosto muito, e as pessoas hoje em dia assistem e ficam rindo. Ai, como era mal feito. Ai, mas assim, gente, você tem que entender em que momento que aquele filme foi lançado, qual que era a linguagem cinematográfica, e as pessoas meio que também não entendem muito a proposta também, esse lance da bruxa, não entendem a proposta do filme, né? Acontece muito isso hoje em dia, e diz, eu não gostei, mas assim, só porque você não entendeu, né, qual que era a proposta. Tem isso ainda pra pensar, tipo, o filme pode ter sido vendido errado, a pessoa pode não ter entendido a proposta, mas o filme também pode ter sido vendido certo, a pessoa entendeu a proposta e mesmo assim não é um rolê que, tipo, agrade a ela, sabe? O terror é um negócio muito, muito próprio, tipo, muito dentro de você. É muito difícil recomendar filme de terror. Muito chato você ir assistir filme com seus amigos, eles olharem pra sua cara e falarem, esse filme é uma bosta, e tipo, você tá lá, eu amei esse filme. Então é um sentimento que só quem passou por isso sabe. A gente vai ficar aqui com esse mais um episódio do nosso especial, tá? De terror e clássicos protagonizados por mulheres. Queria agradecer imensamente a Jéssica pela participação. Foi incrível. Quem não conhece ainda a Jéssica, vai lá conhecer o trabalho dela, que é incrível. Todos os links estão aqui na descrição. Quero agradecer também, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo. Foi muito divertido. Tipo, desculpem as piadinhas. Eu sou uma pessoa muito piadista mesmo. Eu faço isso geralmente. Obrigada por terem me convidado. Foi ótimo. Me deu esse motivo pra rever Psicose, que não precisa de motivo, mas, né, a gente encontra motivos. Se você aí que está assistindo o vídeo não acompanha o Vulcanes e chegou aqui de gaiato no navio, por favor, acompanhe as meninas do Vulcanes, que é um ótimo perfil no Twitter, no Instagram, um ótimo blog. Acompanhe. Obrigada, Jéssica. Comentar aqui, vocês assistiram Psicose, o que é que vocês acham do filme, o que é que vocês acharam aqui da nossa conversa, tá? Curtir aqui o vídeo se você gostou e compartilhar. Esse é o primeiro de muitos outros vídeos do especial, né? Então, todo sábado às 8 horas a gente vai estar aqui com um novo clássico e comentando aí com outros convidados e convidadas. Beijo, até mais.